Olá, alunos do sexto ano, aqui é a professora Vanesca de Geografia. O tema da aula de hoje é rochas, minerais, minérios e ciclo das rochas. E ainda falando de litosfera, então estamos dentro da mesma temática. Para iniciarmos essa conversa, vou falar de 3 conceitos sobre o que é um mineral, o que é uma rocha e o que é um minério. Tá? Primeiro, mineral. Corpo natural sólido e cristalino, de composição química definida, resultado da interação de processos físico-químicos em ambientes geológicos, ou seja, a transformação de determinado elemento químico em um mineral. A partir do quê? A partir de pressão e temperatura, ocasionadas, seja pela questão da temperatura do magma ou também da pressão do nosso planeta. Então são essas ações dentro do nosso planeta em período geológico, ou seja, leva milhões de anos para se constituir um mineral. Por isso que quando ele se torna algo de valor econômico, ele muda de nome, ele vira um minério. E os minérios, eles são o quê? Eles são uma fonte de recurso não renovável. Ou seja, a gente utiliza esses recursos, desses minérios, seja de alto valor econômico ou não, mas não tem reposição dele no planeta Terra, tá? Bom, então o mineral é o corpo sólido e cristalino que a gente retira e extrai do planeta. Bom, quando aquilo tem um valor econômico, ele transforma de nome. Ele é o quê? Ele é um minério. Então, a diferença entre mineral e minério está se aquele produto, aquela extração mineral é algo de valor econômico. Virou algo de valor econômico, ele vira um minério. Como um exemplo, o minério de ferro. Vocês podem ver na imagem ao lado. Bom, e uma rocha? Uma rocha nada mais é, ver essa outra imagem, um conglomerado, ou seja, uma junção de vários minérios. Então, numa rocha ou de vários minerais, dependendo do seu valor econômico. Então, numa rocha eu posso ter um quartzo, eu posso ter um ouro, posso ter ferro, ou seja, eu posso ter diversos, diferentes minérios dentro daquela rocha. A rocha é um conglomerado, é um conjunto de minérios. Eu posso achar ouro em qualquer lugar? Não. Eu posso achar ferro em qualquer lugar? Não. Então determinados lugares do planeta tem esse tipo de mineral. E dependendo da quantidade desse mineral no planeta, ele se torna raro ou não, tá? Então essa é a primeira parte da aula. A segunda parte, nós iremos trabalhar a questão, da classificação das rochas, tá? Lembrando que o mineral ele pode ser metálico ou não metálico, ou seja, tem um metálico, por exemplo, ferro, tá? O alumínio, eles são minerais metálicos. Os não metálicos, calcário, cal, argila, tá? Não tem composição química do metal, beleza? Bom, tipos e classificação das rochas. Existem 3 tipos de rochas. As rochas magmáticas ou ígneas, as sedimentares e as metamórficas, ok? Essa primeira imagem que vocês estão vendo são de rochas magmáticas. Pelo nome, a gente já sabe a origem delas. Elas vêm do magma ou da lava diretamente. São as rochas mais antigas do planeta, tá? São aquelas que se solidificaram lá bilhões de anos atrás, na época do surgimento da litosfera, da crosta terrestre se solidificando. Então, com essa solidificação, o que acontece? Essas rochas, elas são as mais antigas e elas são as mais resistentes. Existem 2 tipos de rochas magmáticas, as intrusivas e as extrusivas. Nossa senhora, né? Quer dizer dentro. Intrusivas, elas solidificam mais lentamente, leva milhões de anos para solidificar, está ali entre o magma e a parte solidificada da litosfera. Então elas têm
um processo mais lento de solidificação. Um grande exemplo de uma rocha magmática intrusiva é o granito. O granito, como vocês podem ver na imagem, é aquela bancada de mesa que a gente utiliza, bancada de pia, né, que a gente utiliza aí na construção civil. Bom, e tem a rocha extrusiva. Extrusiva é fora. Quando o magma ele sai da litosfera e entra em contato, seja com o oceano, extrusivo, sair, seja com o oceano ou com o ar, a diferença de temperatura é tão enorme, tão grande, que ele já solidifica muito rápido, né? Quando essa solidificação rápida do magma, nós temos a rocha extrusiva. O exemplo dela é o que? O basalto. Muito comum o basalto. É que a gente chama comumente de brita. Sabe aquela brita que a gente pega e, né, na construção civil, faz o chão lá do jardim, utiliza na construção da base de várias casas? Então, esse é o basalto, ele é muito comum. Da onde surgiu essa brita, né? Esse conglomerado mineral aí? Ele surgiu de uma rocha magmática, né? Extrusiva. O magma saiu, expeliu e solidificou. Fechou? Segundo tipo de rocha, as rochas sedimentares. Sedimentares, o próprio nome diz, vem de sedimentos. O que são sedimentos? São aqueles pequenas partículas de rochas que são retiradas pelos agentes externos de relevo, ou seja, quando passa o rio, quando vai a chuva e cai e bate na rocha, quando nós temos o mar batendo lá nas pedras, na praia, tudo isso vai retirando os sedimentos, e esses sedimentos vão para algum lugar. Eles vão para as áreas mais baixas de um relevo. Nessas áreas mais baixas vai se criando compartimentos, como se fossem camadas mesmo, são camadas. E essas camadas, com pressão, elas se solidificam. Lembra que eu falei lá no início da aula que com pressão e temperatura nós formamos um mineral? Então existem minerais formados a partir da pressão que a Terra, o planeta, ele exerce, que a gravidade exerce, e vai pressionando essa areia, esse sedimento, essa terra, até ela se solidificar, aquele conglomerado de partículas de sedimentos se solidificar. Solidificou, virou o que? Uma rocha sedimentar. Exemplo disso, o calcário, o arenito. O calcário é aquilo que a gente faz o cal, né, que passa na construção civil. Então, é um exemplo de rocha sedimentar, ok? O que tem mais é isso. E essas camadas, só para lembrar, são elas que a gente faz a leitura geológica do planeta, né? Onde a gente encontra os fósseis, onde a gente encontra a história do nosso planeta, ela é registrada nas rochas sedimentares principalmente. A última rocha é metamórfica. Metamórfica vem de metamorfose, onde nós temos ou uma rocha sedimentar ou uma rocha magmática, e que por algum motivo esses dois tipos, de certa forma, uma ou outra, elas sofrem no planeta Terra um processo, seja de temperatura, né, uma diferença de temperatura muito grande, ou de pressão, e acabam modificando a sua forma física ou química. Por exemplo, né, quando há o encontro de placas tectônicas, lembram que eu falei que a placa tectônica mais leve ela sobe e a placa mais pesada ela desce. Então, digamos que essa placa mais pesada, que vai entrar em contato com o magma, que ela vai entrar, né, e vai atingir uma temperatura muito alta. E quando atinge essa temperatura muito alta, ela sofre uma transformação que modifica as suas moléculas e ela vira um outro tipo de rocha, que é a rocha metamórfica. Um grande exemplo desses, e as rochas metamórficas elas são bastante raras, e é por isso que elas são mais caras, o valor econômico, né, o mineral mais caro. Por exemplo, isso são os mármores.
Os mármores, eles são extremamente caros quando a gente for, né, ao invés de eu vou comprar uma pia de granito ou uma pia de mármore, né? Então, o mármore ele se torna muito mais caro porque ele é uma rocha metamórfica e ele tem uma dificuldade de ser encontrado, porque não é em qualquer lugar do planeta que está encontro de placas tectônicas, não é em qualquer lugar do planeta que existe pressão e temperatura para que se modifique uma rocha, para que haja essa metamorfose. Tá? Então, recapitulando então, nós temos 3 tipos de rochas: magmáticas, sedimentares e metamórficas. Magmáticas, formadas lá há milhões de anos atrás, junto com o quê? Com a solidificação da litosfera. Sedimentares, formadas a partir da areinha, a partir de sedimentos, pressão, e aí forma as camadas até virar rocha. E as metamórficas são ou rochas magmáticas ou rochas sedimentares que sofreram uma transformação ao longo do tempo, se transformando em outro tipo de rocha. Por exemplo, o mármore. São bastante raras, ok? Por último e não menos importante, eu queria trabalhar com vocês o ciclo das rochas. Bom, como vocês podem ver nessa imagem, temos 3 setas, uma azul, amarela e a verde, onde fala um pouquinho do resumo da aula de hoje. Né? A setinha amarela, né, a placa da litosfera, ela vai ao encontro, né, de outra placa tectônica, e nesse encontro se expele o magma. Olha lá, formação das rochas magmáticas. A ascensão, sobe o magma até a superfície, nós temos formação de rocha magmática. Depois, o que acontece? A setinha azul, que é o que? Erosão, transporte e deposição. Com a erosão, transporte e deposição, nós temos a retirada desses sedimentos de áreas mais altas que vão para áreas mais baixas. Essas áreas mais baixas formam o que? As rochas sedimentares. E entre elas ali nós temos, com essa placa litosférica se apertando, essa placa, né, essa litosfera se contorcendo, porque por causa devido ao movimento da mesma, o que acontece? Nós temos ali a rocha metamórfica, né, onde ela está sofrendo uma pressão e uma temperatura, que já era uma rocha magmática, já está solidificada, mas devido ao movimento de placa tectônica, ela está sofrendo pressão e temperatura e modifica sua composição química e física também. Beleza? Então é isso para a aula de hoje, o ciclo das rochas, os tipos de rochas e minério e mineral. Vejo vocês na terça-feira na nossa aula online. Um beijão, turma!